O Inter finalmente anunciou a contratação do Rafael Borré. Não sabemos se no meio do ano ou agora, mas o fato é que ele já é nosso. Com isso, eu lancei um breve desafio, uma brincadeira, no Twitter e o pessoal curtiu bastante. Então, estou fazendo um vídeo aqui para falar do que eu imagino que seja o Inter ideal, pelo menos para mim, daqui para frente com esses reforços novos que estão aí. Lembrando que esse vídeo tem o apoio da OpenStage, materiais, equipamentos de vídeo e de áudio, para quem precisar fazer uma live fera, um vídeo top, e também da KTO. A KTO está aqui, a parceira KTO, tem 20% de cashback se tu usar o cupom Intercrônicas no teu primeiro depósito. Então, para começar, o time está aí na tela. Algumas polêmicas, algumas questões polêmicas, como, por exemplo, o posicionamento do Arangues e na zaga, o porquê do Igor Gomes e não o Vitão, por exemplo. Uh, mas eu acho mais fácil a gente começar pelo início, né? Vamos começar pelo goleiro, que é o Rocher. O Rocher, ele tá numa questão física um pouco contraditória. A gente não sabe exatamente se ele vai conseguir jogar desde o início ou não. Até é bom que, nesse período, se precisar fazer algum tipo de intervenção cirúrgica, que seja feito agora, porque a gente está no início da temporada, gauchão, enfim. Então, esse nome certamente seria o titular, mas nós sabemos que o Ivan pode ser aí a surpresa até no início de temporada, por conta dessa situação do Rocher. Seguimos para o Bustos. Eu coloquei uma flechinha que não significa a moral do jogador, como muita gente sabe ali nos jogos, né? No Pro Evolution Soccer, FIFA, etc. E por quê? Aquilo ali, na verdade, nesse desenho só representa o posicionamento e atitude, enfim, tá? Um deslocamento do jogador, que ele vai funcionar mais ou menos ora como lateral, ora como ponta, se a gente imaginar essa formação, e aí eu já consigo explicar o porquê um pouco depois, tá? Na zaga, Robert Renan, obviamente, provavelmente titular, porque a gente não vai tirar um cara lá do Zenit e tal, mesmo que seja por pouco tempo, tá? Junto com o Igor Gomes. O Vitão tá também no impasse, daqui a pouco ele pode sair. O Igor Gomes, desde o ano passado, a gente já sabia que o Kudê ia começar a utilizar ele. É certo que ele foi colocado muito mais na lateral, mas eu imagino que essa dupla seja a mais fiel ao sistema, porque assim, ó, a gente está com muito jogador do meio para frente. É um sistema que joga um pouco mais exposto, digamos assim, tá? É claro que não é pinobol que tu vai colocar o jogador lá na frente, ele vai ficar lá na frente, todo mundo sabe. Mas com essa zaga, a gente tem alguma coisa que eu priorizo muito na questão de exposição e principalmente quando a gente fica com a bola, que é. E aí a gente sofreu isso ano passado, até com o mercado em alguns jogos, tá? É, a transição defensiva ela não pode ser lenta com um time exposto desse jeito. Então, para mim, dois zagueiros que são mais rápidos, eles acabam ajudando nessa transição, nessa recuperação, né? Então, por isso que eu vejo essa dupla de zaga. Pode ser até o Vitão, tudo bem, mas que sejam zagueiros mais rápidos que o mercado. Não estou desdenhando do mercado, né? Obviamente ele tem os seus atalhos, mas se a gente fosse pensar num time um pouco mais com características dentro de proteger todo um sistema defensivo que com um volante fica um pouco mais exposto, etc. Eu gostaria que a gente jogasse com dois zagueiros rápidos, certo? Claro, laterais rápidos também. E a gente vai para o René. O René não é tão rápido, né? Nós todos já sabemos que tem a questão ali do Fluminense e enfim. Mas hoje, para mim, é indiscutível, né? Inclusive, ele não é desprezível, né? Acredito que a gente possa buscar algum outro jogador de lateral, mas no mínimo vai disputar a posição. Dificilmente vai chegar já tirando o René. Então, o René fica nesse lado, até porque mais à frente, aí daqui a pouco a gente fala, nós temos o Wanderson, que é uma bala, e aí auxilia bastante, muito embora eu acredite que o gás desse jogador, a gente não podia gastar assim para defender, né? Não precisa ser auxiliar de lateral.
mais um pouco a gente fala sobre isso. Vamos para o meio-campo. Obviamente, Thiago Maia. Dificilmente a gente ia tirar um jogador de algum time, como o Flamengo, daqui a pouco até o Fernando, para trazer para cá para ser reserva. E no sentido do Thiago Maia, ainda é mais evidente ainda, porque a gente está colocando um bom valor, né? Então, e o Thiago Maia, ele é um cara que tem uma boa recuperação. Pode ver vários lances aí, quem não conseguiu acompanhar ele durante a temporada, ou as temporadas. Ele é um cara que é bastante voluntarioso e nessa bola que a gente está sendo atacado, numa transição defensiva do Inter, e do Flamengo, quando ele era do Santos também, ele chega, ele disputa, ele vai até o final, e isso importa bastante nesse sistema onde o jogador que joga na primeira função do meio-campo, no sistema do Cudê, ele fica um tanto quanto sobrecarregado. É uma posição que tu precisa de muita inteligência para jogar. Em posição física, cara, precisa ser um defensor e assim, ter físico para suportar e etc, tá? Então, o Thiago Maia, além de tudo, ele tem qualidade para jogar e, para mim, com certeza, é a escolha que vai acabar sobrando ali. A gente pode conversar também sobre o Arangues ali. Apesar de que eu não vejo muita aptidão quanto aptidão física, né? Quanto o Thiago Maia, mas ainda assim ele dá um belo de um suporte. Até jogou assim em alguns jogos da última temporada, principalmente quando o Johnny não estava jogando. Mas como eu imagino que ele vai atuar numa outra posição, aí eu fico com o Thiago Maia na volância. Já vamos para ele, inclusive, o Arangues, jogando um pouco mais aberto para o lado direito, posição essa que ele já fez, inclusive, no Inter em anos atrás. Não é mais aquele jovem, por óbvio, mas ele ainda desenvolve o jogo. Na verdade, ele é um facilitador para Alan Patrick. Inclusive, ele sempre joga numa linha, ele estava jogando numa linha atrás do Alan Patrick, e agora ele vai jogar nessa condição que eu digo, né? Não digo do lado, porque eu já expliquei ali que para mim o Bustos passa bastante, mas fazendo literalmente um meio-campo entre conduzir a bola para o Alan Patrick para entregar para ele, participar do jogo e etc. E também 5 passos para trás ele está do lado do Thiago Maia. Ou seja, nós defendemos sim com 2 volantes, não num 4-2-3-1, mas também, se for o caso, a gente consegue fazer esse jogo sem mexer muito as peças, tá? Alan Patrick no meio é um pouco ousado? O ano passado eu diria que sim. Esse ano eu tenho certeza que não. E explico. Se a gente colocar, inclusive, um defensor, um pouco mais defensor que o Maurício no lado direito, por exemplo, como o Arangues, na minha visão, o Alan Patrick ele tira um pouco, aliás, tira um pouco da sobrecarga de marcação daquele cara que está no corredor central e também no meio, né? Tanto horizontalmente quanto verticalmente. Só aí já dá um gás. Mas o Alan Patrick, o ano passado, se mostrou muito voluntarioso em vários jogos, inclusive contrariando o que eu pensava sobre o físico dele e quando ele chegou. Inclusive, ele teve uma época que ele era reserva até. E eu não sei nem se não era mais por questão física mesmo. Então, durante a temporada e a forma física foi aprimorando, óbvio, eu vi um cara que roubava bolas, além de marcar o espaço, né? Mas além de jogar com a bola. Me lembro muito do jogo contra o River Plate, que ele volta, rouba a bola e acredito que eu posso estar um pouco enganado, mas nessa jogada acho que saiu a falta que o Ener Valencia sofreu e ele bateu, o Alan Patrick bateu e fez o gol. Então, para mim é um cara que pode jogar ali, contrariando o que eu pensava dele mesmo no ano passado. E aí sim, com o Alan Patrick ali. E agora a gente vai pro final, tá? Com o Wanderson no lado, com o Ener Valencia e com o Borré, nós temos um arco e umas 3 ou 4 flechas, se a gente for pensar, por exemplo, no Arangues infiltrando, num Bustos passando pelo corredor. Diferente do ano passado, que para mim o Alan Patrick não é inegável que deu certo, junto com o Ener Valencia, mas cá entre nós, a gente não vai trazer um cara lá do Frankfurt, de toda essa novela, para chegar aqui e ser reserva. Então, eu acredito que sim que o Alan Patrick vai ser puxado mais para trás,
para que a gente possa jogar com esses 3 jogadores. O Wanderson é uma peça de escape, é o cara que carrega desde lá de trás a bola, que liga os companheiros mais centrais, que vai num contra um e consegue arrancar jogada, escanteio, tá? É um cara que não pode sair do time, de jeito nenhum, além do que ele tem uma alta porcentagem de participação defensiva. E, bom, Ener Valencia e Borré é aquilo, né? A gente vai ter um cara, 2 caras para dar bola em tudo que é lugar ali, e no cara que for a gente vai estar bem servido. Ou o Alário mesmo também, né? Eu tô botando aqui o Borré, mas daqui a pouco ele chega no meio do ano, vai o Alário mesmo. Então, é muito forte esse ataque, né? Um movimento muito grande lá na frente. Eu acredito que o Borré seja um cara que, e pelo que eu vi até pelo Werder Bremen ultimamente agora, mesmo parecendo não, sem muita vontade de jogar, é um cara que pressiona lá em cima. No último jogo ele até roubou uma bola, criou uma boa oportunidade com isso. E o André Valencia, assim, que ele precisa pegar um pouquinho mais esse negócio, mas agora com a pré-temporada, o Kudê falando no ouvido dele, eu acho que esse negócio de atitude vai mudar um pouquinho. Então, eu acho que eu consegui falar tudo que eu precisava, tudo que eu queria, tudo que eu combinei que falaria ali na timeline do Twitter. E para mim, esse é o Inter ideal, encaixando o que nós temos de característica com os jogadores que nós temos. Lembrando que isso é só uma opinião. Acho que a gente está bem servido de qualquer jeito. No ataque, no meio. Bah, esse ano aí vai ser de bastante produção para o Inter e tenho certeza de bastante alegria para nós. Tá? Se tu curtiu esse vídeo aí, deixa aquele like, né? Que todo mundo fala, tem que falar também. E eu ainda prometo uma live aí pro pessoal que tem curtido. Claramente eu não tenho jeito de fazer esse tipo de coisa, mas fica aí, como eu sou de prometer e fazer, né? Então fica aí a promessa. Lembrando que, neste momento, nós estamos com mais de 126 mil sócios numa campanha orgânica maravilhosa. Tem o meu código de associação aqui na descrição também, tá? Mas mais do que isso, pode ser com o meu, de qualquer pessoa. Cara, guria, te associa. A gente precisa da força da arquibancada e hoje não dá para dizer que o time não está ajudando, toda aquela questão. A temporada vai começar e eu tenho certeza que depois que começar, meu amigo, não vai dar para se associar e ficar tranquilo que vai entrar no jogo, vai ser difícil. Vai por mim. São um Campeonato Brasileiro, são 38 finais aí e a gente vai para cima em todas, no Beira-Rio, fora. Esse ano é bastante promissor, como eu tinha dito. Beleza? Então, um abraço e que estejam todos bem, que fiquem tudo bem.